revista Brasil TVT conversa agora com Elisa Estronioli, que é integrante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Olá, Elisa Estronioli, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Oi, Cosmo, Maria Tereza, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bem. Elisa, muito se fala da crise hídrica energética que o país está passando e muitos especulam que a gente não chega ao final do ano sem ter apagão. Agora, a gente ouve muito análise de especialistas do setor, mas ninguém ouve ou dá voz aos movimentos. E você, como integrante do MAB, eu quis trouxe para a gente um panorama de como o MAB, né, reage a tudo isso e está encarando toda essa questão aí, apagão, aumento de energia, enfim, o que você pode falar para a gente? Bom, a gente recebe com muita preocupação essas notícias, né? O que a gente vê no discurso do governo e que a imprensa reproduz, assim, sem maiores questionamentos, é que a gente está passando por uma crise hídrica. Mas esse discurso ele é muito perigoso porque ele falseia e ao mesmo tempo ele distorce uma realidade, né? Primeiro que se joga a culpa em São Pedro, como se fosse um evento inevitável, um fruto do acaso e que não pudesse ter sido feito nada para impedir essa situação. E segundo, que isso também aparece nas campanhas que o governo vem também colocando aí na mídia, de que é uma responsabilidade, é uma culpa do próprio povo brasileiro, da própria população. Como se o motivo de estar nessa escassez fosse que a gente gasta demais, e aí por conta disso tem que adotar medidas para que a gente economize energia, né? Sendo que eu posso economizar do jeito que for aqui em casa, vocês também na casa de vocês, isso não vai fazer nem cócegas no problema, né? Então, que nós do MAB, dos movimentos, né, da Plataforma Operária e Camponesa de Energia, o que a gente tem afirmado é que essa crise ela é fabricada. Ela decorre de um esvaziamento dos reservatórios que ele foi operacionalizado nas hidrelétricas. Esse esvaziamento ele foi conduzido, ele foi feito, e aí a gente pode discutir, de fato tem que ser investigado se isso é por conta de erros técnicos ou se é por conta de má gestão no setor, mas o que é fato é que esse ambiente de escassez, esse esvaziamento dos reservatórios, ele possibilita que as empresas do setor elétrico maximalizem os seus lucros através da explosão das tarifas. Então, interessa a um conjunto de atores aí do setor elétrico essa explosão tarifária e esse esvaziamento dos reservatórios. Por isso, nós do MAB, a gente tem afirmado que isso é uma estratégia intencional para explodir as tarifas e maximizar o lucro dessas empresas, às custas das nossas contas de energia, né? Isso já é recorrente nos últimos anos, inclusive. E isso aconteceu agora no final de 2020 também. As hidrelétricas, elas operam ao máximo durante o período chuvoso, e aí quando a gente entra no período seco, que é o que está acontecendo agora, os níveis dos reservatórios já estão muito baixos. E isso conduz a uma série de iniciativas, conduz ao acionamento das bandeiras tarifárias, que hoje estão um absurdo, né? Que primeiro era bandeira vermelha, depois passou a ser bandeira vermelha patamar 2, mas agora como a nossa bandeira não pode mais ser vermelha, né? Então é a bandeira de escassez hídrica, que é R$ 140 o megawatt. Então, assim, um preço absurdo de energia que a gente paga e que não tem nenhum estudo que comprove que essas bandeiras tarifárias de fato levam a população a economizar, a diminuir o uso de energia, né? Não tem nada disso, é simplesmente um mecanismo de aumentar a tarifa. Tem o acionamento das térmicas, né, que de fato se demorou para acionar as térmicas, elas deviam ser acionadas antes para poder balancear, garantir a segurança do sistema, mas se esperou esvaziar ao máximo os reservatórios para poder levar essas tarifas e agora acionar as térmicas, inclusive algumas que fazia tempo que não eram acionadas e que são caríssimas. Uma térmica, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, que está cobrando R$ 2.000 o megawatt, sendo que, por exemplo, uma hidrelétrica da Eletrobras hoje cobra em torno de R$ 100 a mesma quantidade de energia. Então, assim, isso vai tudo para a nossa tarifa e causa essa explosão que a gente está sofrendo agora tarifária, né? Fora os reajustes das distribuidoras, que esse ano também está tendo, e que estão bem expressivos, em alguns estados nas casas dos 2 dígitos de reajuste, né? E as medidas da ANEEL, que ela tem dito que toma para amortecer esse impacto, para reduzir esse aumento da tarifa, mas que, na verdade, só está jogando o problema para frente, né? São empréstimos que essas empresas estão tomando, que depois vão ser cobrados, inclusive, com juro das nossas tarifas de energia. Então, mais uma coisa que, se não está sendo cobrada agora, vai ser cobrada lá na frente da gente. E a privatização da Eletrobras também, né? Que nesse mesmo período que começou esse discurso da crise hídrica,
o governo acelerou esse processo da privatização da Eletrobras, que passou de maneira muito acelerada na tramitação no Congresso Nacional e foi aprovado, né? E isso, nas estimativas mais otimistas, vai aumentar 17% a nossa conta de luz, e nas estimativas que nós do movimento estamos fazendo, vai aumentar pelo menos 25% na nossa conta de energia, só com a privatização da Eletrobras. Sem contar o risco de novos apagões, o aumento da insegurança desse cenário que a gente vai ter com o nosso setor elétrico, a nossa indústria da energia completamente à mercê dos interesses do capital privado, né? Sem ter uma presença do poder público, de fato, para coordenar esse processo. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. As tarifas vão aumentar ainda mais no próximo período por conta dessas medidas que estão sendo tomadas e que não é por conta da natureza, não é por conta simplesmente da falta de chuva, porque o modelo do setor elétrico ele tem capacidade, tem condições de prever esses cenários com antecedência, e se optou por não fazer isso, de fato, para conseguir explodir as nossas tarifas. Tanto é que na própria pandemia, no ano passado, 2020, com uma redução no consumo, a gente ainda teve uma alta distribuição de dividendos para os acionistas do setor elétrico. Então, foi aí 14 bilhões de dividendos que foram transferidos para aqueles que dominam, né, esse setor elétrico, um conjunto de só 15 empresas e que são, sobretudo, dirigidas aí pelo capital financeiro transnacional, lucraram, né, nesse período, em plena pandemia. E nesse ano 2021 a expectativa é lucrar novamente, mas a previsão é 17 bilhões em dividendos a serem distribuídos, né? Então, um cenário escandaloso e que, de fato, é de transferência de renda e de riqueza da população brasileira, sobretudo da classe trabalhadora, para um conjunto de agentes empresariais do capital financeiro que hoje coordenam o setor elétrico brasileiro. Elisa, bom, você fez uma ótima explicação conjuntural, mas eu queria trazer um papo aqui, né, um elemento sobre a matriz energética brasileira. Qual a avaliação do MAB com relação à pouca diversidade da matriz energética brasileira e até a dependência das hidrelétricas, ou quando, você muito bem explicou, tem que acionar as termoelétricas, são preços absurdos, astronômicos. Qual que é a avaliação sua do MAB sobre isso? Veja, no Brasil sempre a matriz predominante foi hidrelétrica, né? Desde o começo que se começou a construir o nosso sistema elétrico, sempre teve uma predominância da matriz hídrica. E a grande contradição é que essa fonte de energia ela é barata de produzir. Ela é extremamente barata e, curiosamente, né, por uma tragédia do modo como esse modelo funciona, hoje no Brasil a gente tem a segunda tarifa mais cara do mundo, né, atrás apenas da Alemanha, que tem uma matriz totalmente baseada em combustíveis fósseis, muito mais caros, inclusive, além de poluentes, né. E a nossa matriz, que ela é hídrica, ela tem um custo de produção barato. Só que hoje a gente não paga a energia pelo custo de produção e mais uma remuneração relativa a investimento, a expansão do sistema, a própria manutenção. Hoje a gente paga a energia por um modelo de mercado. Então, desde aí dessa privatização que teve aí nos anos 90, a gente vem pagando uma energia muito cara, apesar dela ser produzida de forma barata, né? Essa é uma grande contradição que a gente tem no Brasil. Do ponto de vista da matriz, é evidente que a gente tem que buscar diversificar, investir em energias que são potencialmente renováveis, como energia solar, energia eólica, e diversificar nossa matriz, tanto por uma questão de segurança, quanto por esse próprio debate que está colocado hoje da importância de fazer a transição energética. Mas o Brasil está na contramão desse processo. O Brasil tem aumentado, ampliado a participação dos combustíveis fósseis na sua matriz e tem priorizado um modelo de gestão que ele é simplesmente parasitário. Que as empresas vêm aqui, a gente paga, tudo é pago pelas nossas tarifas, e esse setor financeiro ele é parasitário, ele não investe, ele não desenvolve, não tem, num curto prazo, investimento em novas tecnologias, novas obras, é simplesmente um mecanismo de transferência de renda. Então, esse é um problema muito grave que a gente investe, e com a privatização da Eletrobras, esse cenário tende a piorar, porque não existe nenhum país do mundo que consiga fazer, de fato, políticas energéticas de transição da matriz para energias renováveis, para diversificar essa matriz, sem uma presença forte e coordenada do poder público. As empresas privadas priorizam a remessa de dividendos,
priorizam o seu lucro de maneira mais fácil possível. Então, isso vai na contramão dos desafios que a gente tem colocado aí para a indústria de energia e se a gente quer pensar de fato no desenvolvimento para o Brasil, porque hoje o setor energético, a indústria de energia, ela é simplesmente para gerar renda, ela não é para produzir um insumo que seja barato, que possibilite o desenvolvimento de uma cadeia produtiva diversificada, né? Ela não é para isso, ela é simplesmente um mecanismo de transferência de renda e de aprofundamento das desigualdades. É verdade. Elisa, como que o MAB estuda ou monitora essa questão de reservatórios e das barragens? Que você trouxesse um panorama para a gente de tudo isso, né? Porque muito se fala do nível das barragens, dos reservatórios. Até que ponto isso é verdade, isso não é verdade, isso é forçação? O que você pode falar para a gente? De fato, os reservatórios eles estão bem esvaziados. Isso a gente consegue monitorar, inclusive, pelos dados do Operador Nacional do Sistema. O que a gente tem enfatizado é que esse esvaziamento não é por conta de eventos climáticos, pura e simplesmente. Não é só a falta de chuva. O que acontece é que, no período chuvoso, se coloca as hidrelétricas para gerarem energia até esvaziar, e aí quando começa o período seco, elas já estão com nível muito baixo. E aí são meses de seca e que tem que se acionar as térmicas por um preço muito mais elevado, e também se cobra as bandeiras tarifárias, porque justamente esses reservatórios estão baixos. Então, hoje, é interessante para as empresas do setor elétrico produzir essa crise hídrica, produzir essa crise de energia, porque isso possibilita elas terem lucros extraordinários. Agora, para nós que estamos pagando essa energia, que está caríssima, que está um absurdo, que inclusive agrava as condições de vida das famílias, e hoje isso é um problema seríssimo diante do quadro que a gente está de desemprego, de situação mesmo de até insegurança alimentar, para nós isso é muito complicado. E isso é um mecanismo que está sendo planejado, que está sendo conduzido pelo modelo energético, pelas empresas do setor elétrico, né? E eu acredito que o povo brasileiro, conforme esse toque disso, não vai aguentar isso mais por muito tempo, inclusive porque as previsões são que as contas de energia continuem aumentando de maneira muito acelerada. Veja, de 2013 para cá, que quando foi a última medida, uma das poucas que teve nesse último período de redução das tarifas, que foi com a renovação das concessões, lá no período da presidente Dilma. De lá para cá, a tarifa quase já dobrou, porque as empresas do setor elétrico elas reagiram a isso e foram dando jeito, criando condições para ampliar essas tarifas, e hoje a tendência é que isso exploda, isso aumente cada vez mais, e eu não sei até que ponto o povo brasileiro vai resistir diante dessa situação, né? Nós do MAB, a gente tem dito que o preço da energia é um roubo, o preço da luz é um roubo, e não é só pelo alto preço, mas é porque ele é de fato um jeito de tirar do trabalhador, de tirar dos mais pobres para transferir para o setor financeiro, para esses setores bilionários que majoritariamente nem estão dentro do Brasil. Sem dúvida. Bom, nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a Elisa Stronioli, integrante do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Elisa, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.